Então, nosso tema é heróis fracassados. E o subtema de hoje, vitória na fraqueza. Então, nessa série que a gente começa hoje, a gente vai conversar sobre sucesso e fracasso. Sucesso e fracasso. Para algumas pessoas, sucesso e fracasso nada mais são do que os dois lados de uma mesma moeda. Para outras pessoas, sucesso e fracasso o que divide sucesso de fracasso é o fio da navalha, que separa vencedores e perdedores. Nós sempre perseguimos um e fugimos do outro. Nós perseguimos o sucesso e tentamos fugir do fracasso. A primeira pergunta que eu faço para você é como é que essa realidade da busca do sucesso e fuga do fracasso, ela afeta a sua vida aí? Ela afeta o seu dia a dia? Como é que isso impacta você? Você já parou para pensar nisso? É algo que, se você tem uma resposta pronta para isso, coloca aqui nos comentários que a gente vai ficar muito feliz em compartilhar com você. Só que a nossa intenção é darmos uma analisada sobre sucesso e fracasso e ver o que a sabedoria bíblica tem para dizer para nós sobre esse tema. É isso que a gente vai falar aqui. Então, como é que hoje em dia nós lidamos com sucesso e com fracasso? Hoje em dia há uma patologia chamada sucesso. Alguns filósofos, alguns psicólogos chamam o sucesso de patologia, que é uma busca infinita e insondável atrás do sucesso de qualquer forma. As pessoas buscam mais sucesso ontem do que buscavam hoje. Querem buscar sucesso de tudo quanto é forma. Só que as circunstâncias da vida, às vezes, nos travam e não nos deixam buscar esse sucesso ou obter esse tal sucesso. Independente do isolamento, da Covid, etc., a gente não para de buscar sucesso. A busca não cessa pelo sucesso. Nós queremos sucesso. Quando eu falo sucesso, talvez você pense assim, pense na vida profissional, mas não é só esse tipo de sucesso. Às vezes você estabeleceu que o sucesso para você é ser um bom pai. Às vezes o sucesso para você é ser uma boa mãe. Às vezes o sucesso para você é ser um bom funcionário. Às vezes um sucesso para você é ganhar um salário de 5 dígitos sem contar os centavos, porque contando os centavos não é tão difícil, né? Mas você ganhar 5 dígitos sem contar os centavos. Você ter uma boa conta no banco, você comprar uma casa maravilhosa, isso talvez para você seja sucesso. Então, mas essa busca nossa por querer atingir esse patamar de sucesso é que é um grande problema. Por quê? Porque o sucesso, ele atrofia. O sucesso, presta bem atenção nisso, ele nos faz achar que a gente sabe tudo. A gente tem sucesso numa área, esse sucesso que a gente tem numa área faz com que a gente ache que a gente sabe tudo sobre todas as coisas. Que a gente tem autoridade para falar sobre todas as coisas. Não é assim. O sucesso, ele cega a gente. O sucesso, ele faz a gente achar que a gente encontrou a chave, que a gente achou a solução. E ele nos cega. Ele nos cega tanto que a gente obriga pessoas que nós amamos a sofrerem para alcançar o sucesso. Já parou para pensar nisso? Pois é verdade. A gente, às vezes, sofre com essa questão da busca do sucesso. E a gente faz pessoas sofrerem buscando o sucesso. Não é verdade? Isso é um grande problema. Ninguém, em sã consciência, diria para mim ou para você que sucesso não é bom. Não é verdade? Sucesso, lógico que o sucesso é bom. O sucesso, ele significa um reconhecimento, o reforço do nosso esforço. Ele significa que a gente fez as escolhas certas. Só que a tendência do sucesso é nos colocar nessa vaidade cega, que faz com que a gente pense que tudo que a gente faz é o melhor, é o máximo, que a gente é o the best. E aí, quando a gente está entorpecido por esse sucesso, e eu estou fazendo sempre esse sinal de entre aspas, você vai entender, quando a gente está entorpecido pelo sucesso, a gente esquece que tudo passa e que tudo é efêmero. Que tudo passa assim. O Luiz Felipe Pondé, ele tem uma frase que diz assim: a derrota e o fracasso são melhores conselheiros que o sucesso. A derrota e o fracasso são melhores conselheiros que o sucesso. E aí você pode estar falando assim: mas eu não tenho mais tempo de ficar buscando sucesso. Eu não tenho mais tempo de ficar lutando
contra, contra as coisas. Já cheguei numa idade que isso não importa mais. Tudo bem. Se a gente não se importa mais com o sucesso, a gente cai para uma outra banda às vezes, que é fugir do fracasso. Então, se não dá tempo de ter sucesso, vamos pelo menos viver a vida para fugir do fracasso, para fugir da mediocridade. Eu não quero ser medíocre, não quero ser um fracassado. Só que, por outro lado, a tendência do fracasso é nos fazer acreditar que tudo que a gente faz não presta, enquanto o sucesso faz a gente acreditar que tudo que a gente faz é o ó. A tendência do fracasso é nos fazer acreditar que tudo que a gente faz é o zero, é nada, que a gente não tem valor. A melhor forma de a gente lidar com o fracasso é olhar para eles como um conselheiro contra a afirmação de que a única coisa que importa na vida é o sucesso. Se você parar para pensar, o que torna a pessoa mais madura na vida é muito mais as contradições que a vida apresenta, são muito mais os sofrimentos ou os fracassos do que o sucesso. Nós precisamos, na vida, ao caminhar, ter repertório para lidar com as contradições que a vida nos apresenta. E se eu não tenho ferramentas, se eu não tenho repertório, se eu não tenho como lidar quando a tempestade vem, se eu não tenho como lidar, eu vou ficar como aqueles discípulos no barco quando a tempestade veio e era muito grande. Olha que eles eram pescadores. Era uma tempestade tão grande que eles não tinham a vida profissional deles como pescadores, não deu repertório a eles para eles conseguirem fugir daquela situação. E a situação mesmo que não tem como a gente fugir, haja repertório. Por isso que Jesus teve que intervir e acalmar a tempestade. Mas Jesus os critica e diz, cadê a fé de vocês? Onde está a fé de vocês? Então nós precisamos caminhar ao longo da vida, criando repertório para a gente aprender a lidar com as contradições da vida. E muito dos repertórios que a gente ganha é através dos fracassos, das contradições e do sofrimento. Então, quando eu penso em amadurecimento, um dos aspectos do amadurecimento é que quando eu estou amadurecendo, eu estou começando a desenvolver a capacidade de perceber que nem sempre eu tenho razão. Pessoas imaturas sempre têm razão. Pessoas maduras começam a reconhecer que nem sempre têm razão. Que nem sempre ele ou ela são bons o suficiente para aquilo, que não são bons. Que muitas vezes você só conseguiu coisas por causa dos outros, por causa da misericórdia dos outros, por causa da generosidade dos outros. Só por isso você conseguiu, não foi porque você foi bom o suficiente. Você começa a perceber que se não fossem pessoas te ajudando ao longo da caminhada, você não chegaria lá. Pessoas imaturas não percebem isso. Pessoas imaturas batem no peito e falam, deixa comigo que aqui eu resolvo. Pessoas maduras começam a reconhecer as pessoas que estão ao nosso redor. O problema é que geralmente, isso é uma coisa que me incomoda profundamente. Geralmente quem fala para nós que fracasso é educativo e o sucesso é ilusório, são pessoas de sucesso. Não é verdade? Você vai em conferências, você vai em congressos, você vai em palestras, você está sempre tendo uma pessoa de sucesso falando para você não se importar com o sucesso. Você tem uma pessoa que já chegou lá falando para você não se importar em chegar lá. E isso é muito contraditório, isso é muito ruim. Mas talvez isso aconteça e dê essa frustração em nós porque nós só buscamos conhecimento e orientação em quem tem sucesso. Por que falar sério? Ouvir de uma pessoa que fracassou tem tanto glamour, não é verdade? Não tem tanta... Não é muito legal. Você procurar conselho de uma pessoa que foi demitida da tua empresa por falta de produtividade não é tão legal, né? Você procurar conselhos com uma mãe que os filhos se perderam na vida não tem tanto glamour. Então a gente, pelo fato da gente só buscar orientação em pessoas que têm sucesso, às vezes não abre espaço para a gente entender o valor e a grandeza do fracasso. E olha só como o fracasso ele pode ser grandioso. Olha como é que pode ter muita sabedoria. Na antiguidade, vou puxar aqui uma sabedoria antiga. Na antiguidade, em Roma, o general romano que chegava em Roma vitorioso, o que acontecia com ele? Ele entrava em Roma com uma biga, ele e 2 escravos, porque o exército não podia entrar em Roma. Ele entrava em Roma. Se você viu o filme Gladiador, você vai ter uma ideia do que é. Se você não viu, fica a dica de um bom filme. Filme Gladiador, do ano 2000.
Quando o Cômodos, que é o filho do o imperador tinha morrido, ele volta de luto para Roma, ele faz essa caminhada que eu estou te falando. Ele passa e vai até o Senado com pessoas dos dois lados, balançando e celebrando ele. Ele chega até o Senado para tomar posse como novo imperador, porque seu pai tinha morrido. Então todo general de guerra que vitorioso, ele fazia esse caminho com dois escravos, um dirigindo a biga e o outro ficava do lado dele abaixado. A cada 500 metros, que todo mundo gritava para o general que ele era vitorioso, que ele era o cara, que a gente estava seguro por conta dele, porque ele conquistou, ele tornou nosso império maior. A cada 500 metros, o escravo que estava ao lado dele levantava e dizia para ele: lembra que você é pó, lembra que você é mortal. Aí ele abaixava, passava mais 500 metros de recebendo elogios, recebendo tudo aquilo que o sucesso traz. O escravo levantava e sussurrava no ouvido do general: lembra que você é mortal. Lembra que você é mortal. Talvez essa mensagem de hoje alcance você aí onde você está. Como o sussurro daquele escravo no ouvido do general, dizendo para você: lembra que você é mortal. E o que essa frase impactava o general? O que isso impactava aquele conquistador romano? Impactava por quê? Porque quando ele ouvia aquilo, ele era lembrado de que a batalha final ele sempre perderia. De que ele nunca ia conseguir vencer a batalha final, que é a batalha contra a morte. Todos eles iriam perder a batalha final. Então, você percebe o sucesso e o fracasso sendo dois pesos na balança para poder botar o general no lugar certo. Mas agora eu vou te chamar para uma sabedoria mais antiga ainda. Mais antiga. Nós iremos olhar dois personagens que tiveram considerável sucesso e fracasso. Nós vamos hoje falar sobre Gideão. E daqui a semana que vem a outra nós vamos falar sobre Jefté. Então eu quero que você assuma um compromisso agora. Do seguinte: não é justo você ouvir apenas essa mensagem e ficar só com uma parte da história. Você precisa ouvir pelo menos a de semana que vem. Então faça um compromisso consigo mesmo. De domingo que vem, às 10 da manhã, você está conectado com a gente para celebrar e para ouvir a segunda parte dessa história. Porque é muito nocivo se você ficar só com essa parte da história. Ok? Então nós vamos falar 2 semanas sobre Gideão e 2 semanas sobre Jefté. E eu tenho certeza que isso vai acrescentar na tua vida, vai abrir seus horizontes, vai te fazer crescer. Mas, se você quiser um pano de fundo melhor e maior sobre o que nós vamos falar, no ano passado, nosso canal no YouTube, no mês 6 do ano passado, nós fizemos uma série Aprendendo com o Passado para Não Errar no Futuro, onde a última mensagem da série é o background da mensagem de hoje. Então, se você quer saber melhor sobre o que eu vou falar hoje, sobre esse passado de Gideão, você vai lá no YouTube ou no nosso podcast e você procura a série Aprendendo com o Passado para Não Errar no Futuro e ouça pelo menos a última mensagem. A história que eu vou te contar hoje começa no capítulo 6 do livro de Juízes. Capítulo 6 do livro de Juízes. O que acontece no capítulo 6 do livro de Juízes? O livro de Juízes ele tem um ciclo muito característico. E o ciclo característico do livro dos Juízes era o seguinte: o povo estava bem, de repente o povo fazia o que era mal. Voltavam a fazer o que era mal, ou seja, abandonavam o Senhor e buscavam ídolos, buscavam outros deuses. E nisso, Deus ficava bravo, falava para eles voltarem, eles não se arrependiam, então um povo da região, da redondeza, vinha assolava esse povo por um tempo, aí depois o povo se arrependia, Deus vinha lá, salvava esse povo, passava um tempo de tranquilidade e logo depois, o que acontecia? Eles faziam o que era mal de novo. E a gente está chegando num momento em que eles estavam fazendo o que era mal de novo. Dessa vez, eles abandonaram o Senhor por causa de outros deuses, por causa de outros ídolos. E aí, durante 7 anos, esse povo foi oprimido. E talvez foi uma das piores opressões que esse povo passou. Porque nessa época, o povo opressor era os midianitas. E o que os midianitas faziam? Os midianitas não tinham na cabeça deles o objetivo de controlar politicamente, de sitiar, não. Os caras eram selvagens, mano. Os caras queriam chegar e matar todo mundo, pegar a colheita, pilhar e ir embora. É isso que eles queriam fazer. E durante 7 anos eles faziam isso. O negócio foi tão brabo, tão brabo, tão brabo, que o povo de Israel não conseguiu, esse povo não conseguiu mais viver nas cidades que eles tinham construídos, de tanto medo.
Então o que eles fizeram? Eles começaram a morar nas cavernas, cara. Eles foram montar suas favelas, montar suas cavernas e para ficarem longe do perigo desses caras. E durante 7 anos essa opressão, até que o povo tomou consciência e se arrependeu e pediu ajuda para Deus. Aí Deus chega, dá um sermão no povo, fala um monte para eles. Mas diz, vou salvar. E ele chega, levanta Gideão, numa situação muito peculiar, muito curiosa. Lá no capítulo 6, você lê isso e na mensagem do ano passado, Aprendendo com o Passado para Não Errar no Futuro, você também tem isso detalhado, esse chamado de Gideão e como foi esse negócio. E aí Gideão é levantado, Gideão não acredita muito e tal, pede provas, várias provas, negócio da lã, queimar o sacrifício, um monte de coisa para ele entender que Deus era Deus. E Deus vai lá com ele. E aí Gideão falou, beleza, vamos nessa. Aí Gideão chama o povo, falou, vamos guerrear contra esse povo aí. E agora acabou esse negócio, 7 anos de escravidão, acabou esse negócio, nós vamos partir para frente. Eu quero pedir para você o seguinte, imagina comigo um sujeitinho lá no meio. Ou pode ser eu, pode ser você, um soldado qualquer. Então nós vamos ver essa história na perspectiva de um soldado e na perspectiva de Gideão. Beleza? Aí você imagina a perspectiva desse soldado. Cara, 7 anos vocês estão tomando tromba. 7 anos o bicho tá pegando. E agora o cara quer levantar uns caras para batalhar com esse povo, com esse exército gigante, cara. Isso não vai dar certo, mano. Isso não vai prestar. Mas eu vou lá para ver o que dá. Beleza. E aí, Juízes capítulo 7, versículo 3 diz assim: Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que tiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então, 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Mano, se eu sou esse cara, mano, eu ia falar, moiou. Já tava ruim, com 32.000. Aí, 22 vazam. Cara, não é racional. Não vai dar certo. Se sou eu, talvez chego lá para falar com o Gideão. Gideão, você tem certeza que é esse negócio mesmo? Você tem certeza que nós vamos mesmo? É isso mesmo? Cara, o outro exército inimigo estava acampado ali perto. E todo mundo sabia do tamanho do exército inimigo. E Gideão vai e me dispensa 1/3 do exército que estava tremendo de medo, vai embora. Você imagina os 10.000 que ficaram vendo essa galera toda indo embora. Isso não vai prestar. Mas na perspectiva de Gideão, olha o que aconteceu no versículo 1 e 2. Diz assim: O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do Monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: Você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Então foi Deus que disse isso para Gideão. Para Gideão chegar, tem muita gente, não vai prestar, não vai ser saudável, eu vou tirar uma galera. Na perspectiva daquele soldado que está ali olhando tudo, tem gente de menos. Tem gente de menos para lutar. Na perspectiva de Deus, tem gente demais para lutar. Só que o que Deus estava pensando? Muito provavelmente, tem 2 fatores na mira de Deus: a vanglória e a presunção. A vanglória, que é incentivar os outros e o nosso próprio coração a nos dar glória. E a presunção, fome de honra e glória. Sabe qual é a palavra que é sinônimo dessas 2 palavras, vanglória e presunção? Reconhecimento. Então, se eu trocar aqui incentivar os outros e a nosso próprio coração a nos dar reconhecimento. Presunção, fome de reconhecimento. Deus estava preocupado com isso. Porque quando eu não observo a fonte da vitória, a vanglória e a presunção dançam em nosso coração. Para que não... o texto diz, tem muita gente, para que não se orgulhem contra mim. Deus sabe que alguém ia ter que receber o crédito
então que fosse a pessoa certa. Toda vez que achamos que merecemos o crédito por nosso próprio resgate e libertação, nós roubamos de Deus a exaltação que Ele merece receber. O que na verdade Deus fez uma triagem psicológica, separou as pessoas que estavam com medo, porque o medo ele é contagioso. Na série anterior nós falamos bastante sobre o medo, não vou me ater sobre essa questão aqui. O medo é contagioso. Juízes, continua o texto, diz: separem os que beberem a água lambendo como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberem a água, levando com a mão a boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. Gideão mandou os israelitas para as suas tendas, mas reteve os 300. Você imagina esse soldadinho fictício que a gente está vendo aqui. Ele fala: ô Gideão, só 300, Gideão? O Gideão não tá dando, Gideão. Não vai prestar com 300. Qual o tamanho dessa luta? Qual o tamanho dessa batalha? Gideão, nós estamos em quarentena aqui, o Covid tá pegando todo mundo, tá todo mundo fraco, tá todo mundo sem malhar, não vai dar certo, Gideão. O que é isso? Você tem certeza, Gideão, que é isso mesmo? Só que na perspectiva de Gideão, a coisa era outra. Olha o que estava na cabeça de Gideão, versículo 4 e 8, diz assim: mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais, desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei você e entregarei os midianistas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Manda embora. Gideão, então, teve que aceitar a seleção de Deus. E os motivos que a seleção que Deus fez é obscuro, não tem muita base para entender por que uns ajoelharam e outros não. Tem algumas pessoas que falam que uns pegaram com a mão, seguraram a espada, mas o texto não diz isso, é forçar o texto. Só sei que a primeira foi pela capacidade, o medo das pessoas. A segunda foi porque foi o bel prazer de Deus. As reduções são feitas para que esse sucesso não segue o povo. Mas a minha pergunta é, seria um sucesso de verdade? Todo o caminho está sendo traçado para que Gideão, ao olhar para trás, ele fale: nossa, Deus fez tudo, eu só obedeci e confiei. Está sendo traçado para que esses 300 olhem e falem assim: cara, era uma batalha improvável, era uma batalha que não dava para ganhar. Deus fez tudo. E para o povo que foi para casa, ficou em casa, falou assim: cara, eu nem saí de casa e Deus me libertou. Deus estava preparando esse cenário para isso. E aí então, quando estava com os 300 lá de Esparta, né, 300 de Gideão, Deus fala assim: ataca. Só que quando Deus fala ataca, Deus também entende o medo de Gideão. Gideão não estava igual Leônidas. Vamos com 300, vamos pegar geral. Gideão não estava assim, Gideão estava com medo. Gideão estava passando uma situação difícil, então Deus, entendendo o medo de Gideão, manda ele descer e ele passar pelo exército lá. E quando ele desce, ele ouve umas pessoas conversando e fala assim: ô meu, tive um sonho essa noite complicado, rapaz. Um sonho difícil. Se você já teve um sonho daquele que você quer compartilhar com a pessoa porque você ficou atordoado? Então, foi mais ou menos desse. Os caras conversando, falaram assim: cara, eu tive um sonho, eu vi que um pão de cevada estava descendo, rolando, assolou as barracas, rapaz. Me deu um medo. O outro falou assim: cara, deixa eu te contar um negócio. Se eu te falar, esse sonho aí, rapaz, é Gideão. O bicho pegou, é Gideão. Aí Deus entregou nosso povo nas mãos de Gideão. Rapaz, isso não vai prestar, nós estamos ferrados. E nisso eu acredito que o burburinho começou a se espalhar no meio do povo. Lembra que eu falei que o medo era contagioso, por isso Deus separou os 22 mil? Aquele povo começou a ficar com medo, aquilo contagiou, aquilo pegou as pessoas. Meu Deus do céu. Gideão, quando ouviu aquilo, teve certeza e falou assim: é agora, é a hora. Quando a gente percebe isso, a gente percebe que as coisas que se opõem a nós não são tão fortes quanto parecem. Quando Deus está do nosso lado. Por baixo daquelas armaduras tinha um exército trêmulo de medo. Então, quando Gideão ouve aquilo, o que Gideão faz? Gideão, a primeira coisa que ele faz, ele adora a Deus.
Ele adora a Deus, aí ele toma coragem, volta pro povo e fala assim, galera, é agora. Vamos pegar, nós vamos. E o soldadinho lá falou assim, Gideão, pelo amor de Deus, Gideão. Onde você tá com a cabeça, Gideão? Misericórdia, Gideão. E Gideão falou, nós vamos. Pega todo mundo. Todo mundo pegou um jarro, botou tocha dentro, pegou a espada, pegou a trombeta. E eles partiram para lá. Quando eles partiram, o Gideão o que fez? Olha a cabeça de Gideão. Ele separou 3 grupos de 100, espalhou no acampamento e falou assim, na hora que a gente tocar a trombeta, vocês quebram o vaso, soca a trombeta, vamos começar a gritar e aí Deus vai entregar esse povo na nossa mão. E não é que o povo fez isso mesmo? Quando eles fizeram isso, cara, o povo que já estava com medo, e Gideão chegou na hora da troca da guarda, então você tinha o exército dividido em 3, um na guarda, um na troca e um descansando. Na hora em que Gideão gritou, quebrou o vaso, acendeu, as tochas começaram a aparecer e eles berraram, uma tropa estava vindo com a outra e no meio da escuridão o medo já estava mexendo com a cabeça das pessoas. Eles se confundiram amigo com os inimigos, começaram a trocar espadada um com o outro e o povo começou a se matar e os 300 de Gideão não tiveram que matar uma pessoa. Uma pessoa. Deus se adiantou em tudo. E aí nós temos alguns princípios que a gente aprende sobre a vida cristã com esses episódios. A primeira coisa, e a gente já está caminhando para o fim, Deus é nosso grande conforto. Deus é nossa grande segurança. A iniciativa é sempre dele. Ele propõe para Gideão visitar o acampamento e ver o povo amedrontado. Ele dá segurança para Gideão. Sabe por que Deus faz isso? Porque quando nós amamos, nós estamos dispostos a reafirmar o nosso amor constantemente. Maldito o marido, aquele que, quando casa, diz eu te amo. Já te contei essa história? O cara foi para um aconselhamento de casal, chegou para o pastor, e aí a moça falando, pastor, meu marido não me ama mais, meu marido não me ama mais, o casamento está acabando, ele não me ama mais. Aí um pastor perguntou para o marido, assim, qual é o problema? Você não ama mais sua esposa? Amo. Quando eu casei com ela, eu disse que eu amava. Quando eu mudar de ideia, eu aviso. Maldito o marido que faz uma coisa dessa. Te amo, viu, minha linda? Maldito o marido que faz um negócio desse. Porque quando a gente ama, nós temos a necessidade, nós estamos dispostos a reafirmar o nosso amor. Deus nos ama. E Ele está disposto a reafirmar o amor dele por nós a cada momento. Segunda coisa, enquanto nos tranquiliza, Deus talvez nos peça para correr riscos. Ele supre nossa necessidade enquanto fazemos o que Ele manda. Quando Ele fala assim, vão, façam discípulos, o que Ele diz logo depois? Eu estarei com vocês todos os dias. Deus, quando nos propõe para corrermos riscos, Ele supre a nossa necessidade. Então, enquanto Ele nos tranquiliza, Deus talvez nos peça para correr riscos. O Tim Keller, ele diz o seguinte, se nos falta a certeza da presença e do poder de Deus a nosso favor, pode ser porque nunca nos arriscamos a ser audaciosos em obedecer a Ele. Olha que frase impactante. Se nos falta a certeza da presença e do poder de Deus a nosso favor, pode ser porque nunca nos arriscamos a ser audaciosos em obedecer a Ele, ou seja, a correr riscos. Se você não corre riscos, você talvez sinta falta da presença e desse consolo. Terceiro lugar, eu aprendo com essa história de Gideão, que nós precisamos que Deus nos assegure e nos lembre da sua presença. Eu preciso sempre que Deus faça isso pela gente. Gideão não consegue sustentar o seu próprio ânimo sem receber confirmações e afirmações da liderança e do poder de Deus naquela empreitada. Parece que Gideão é muito fraco. Primeiro ele queima aquela oferta para saber se é Deus de verdade. Aí a oferta queima. Depois ele pede uma prova. Bota aquele episódio da lã, aí a lã amanhece molhada, tudo em volta parece seco. Depois ele fala mais uma vez, aí tudo em volta parece molhado e a lã seca. Gideão está sempre pedindo provas, pedindo contestações. Aí ele vai e ouve o sonho. Ele está sempre pedindo confirmação antes de atacar, antes de fazer.
Nós também não somos assim? Nós não somos assim também? Deus manifesta o seu poder a nós. Ele sempre entra com a providência. Ele faz algo estrondoso. Lembra daquele mês que a conta não fechava e fechou? Lembra aquela pessoa que estava doente e você pediu oração e se curou? Lembra aquela situação insolúvel dentro de casa que de repente as coisas mudaram? Lembra? E que você falou assim, cara, olha, nisso eu vou lembrar pro resto da vida. Passou o tempo. O que aconteceu? A ansiedade volta e toma conta de nós novamente. Nós não somos constantes, nós não somos perenes. Prova disso é a quarentena. No começo da quarentena, todo mundo apavorado, todo mundo, não, vamos usar máscara, isso e aquilo. Agora você sai na rua, gente com a máscara, só tampando a boca, com o nariz de fora. Gente no supermercado sem máscara. Gente andando, correndo na rua, sem proteção alguma. Nós não somos constantes. Damos um jeitinho de estar com as pessoas, com os amigos, vamos jogar um futebolzinho, jogar um futevôlei. A gente sempre corre um riscozinho assim, né? Aí complica. Por quê? Porque nós não somos constantes em nossas decisões, mas Deus sempre demonstra a segurança que Ele tem para nos dar. Ele sempre nos assegura. De 3 maneiras principais Deus nos assegura aqui nessa história. Primeiro, Deus nos assegura por sua palavra. Então, o relacionamento íntimo, o relacionamento forte e orgânico com a palavra de Deus, a leitura da palavra, faz com que isso seja reafirmado e o Espírito Santo vem e traz essas promessas e faz com que as promessas da palavra se tornem reais e se tornem agradáveis ao meu coração. Então, através da palavra, Deus afirma para nós. A segunda coisa é que Deus nos assegura por meio de outras pessoas. Deus nos assegura por meio de outras pessoas. É importante termos amigos verdadeiros que exerçam o papel de nos encorajar quanto à nossa identidade cristã, quanto ao nosso presente e ao nosso futuro. Pessoas ao nosso lado. Quem falou sobre o sonho, quem falou que foram os homens, não foi Deus que falou que o povo estava amedrontado. Gideão foi lá e ouviu de pessoas. Então Deus nos assegura através da sua palavra, Deus nos assegura através de boas pessoas que caminham perto da gente. Em terceiro, Deus nos assegura por meio das circunstâncias. Deus colocou naquele lugar, Deus colocou Gideão naquele lugar para ouvir o que ele precisava ouvir para se sentir seguro. Talvez Deus te trouxe nessa manhã para ouvir essa palavra, para que você possa se sentir seguro, para que Ele possa te assegurar. Deus talvez te trouxe para que você possa vencer essa batalha que está aí perto de você para você vencer. Deus te assegura. Não despreze as circunstâncias. Sempre que somos levados a nos sentir seguros, como é que você sabe que você está se sentindo seguro e que Deus te trouxe para a segurança? Você sabe que você está se sentindo seguro e que Deus te trouxe segurança quando você adora a Deus, quando você celebra a Deus de todo o coração e quando você está disposto a obedecer de maneira radical e confiante. Finalizando, Gideão vence a batalha. Só que a tática era de Deus. Preste atenção nisso, querido. A tática era de Deus, mas a estratégia foi de Gideão. Quem decidiu separar os grupos em 3 grupos, o povo em 3 grupos de 100, quebrar os jarros, soar a trombeta, etc. Foi Gideão, não foi Deus. Foi Gideão. Gideão era um estrategista de batalha. Lá no capítulo 6, Deus tinha falado para ele que ele era um poderoso guerreiro, mas Gideão não acreditava. Porque, na verdade, Deus sabe o potencial escondido dentro de cada um de nós. E aí ele fala para Gideão, antes de Gideão pensar, quando ele estava escondido dentro do tanque de pisar uva, se escondendo dos midianitas, ele estava escondido dentro do tanque, malhando trigo no tanque de pisar uvas, covarde. Deus fala, tu és um poderoso guerreiro. E ele olha para si e fala, como que eu sou um poderoso guerreiro? Sou o menor da minha família, sou pobre, sou um Zé Ninguém, não tenho universidade, não tenho faculdade, não tenho nada. Mas Deus via o potencial escolhido porque Deus colocou dons nas pessoas. Deus colocou dom na sua vida, Deus colocou dom em você para que você possa fazer e trabalhar junto com Deus, cooperar com Deus na obra que Ele quer fazer no mundo. E além disso, Deus apresenta as circunstâncias para que você possa usar esse dom. A tática era de Deus, a estratégia de Gideão. Percebe? E eu quero terminar
Talvez para você, Gideão terminou com sucesso. Gideão era um vitorioso. Gideão não era um fracasso. Gideão era um cara de sucesso. Só que o Earl Nightingale falou em 1951. Ele falou sobre o sucesso a seguinte frase: sucesso é a realização progressiva de um ideal digno. Sucesso é a realização progressiva de um ideal digno. Eu não posso olhar para esse pedaço da vida de Gideão e perceber se ele é um sucesso ou se é um fracasso. Eu não posso olhar e analisar. Eu preciso ver a continuidade da vida dele. Eu preciso saber aonde estão as buscas dele, qual é o coração dele, aonde que ele vai apontar. E isso a gente vai ver na semana que vem. Há muitas pessoas que pensam que sucesso é como sendo algo que você pode alcançar, é algo cheguei no sucesso. E quando a gente não chega no sucesso, não alcança, se consideram fracassados. Esse é o pensamento do Earl Nightingale. Talvez você esteja aí hoje se sentindo fracassado. Ou você esteja hoje se sentindo cansado na busca pelo sucesso. Mas se essa história ensina alguma coisa, é que quem define sucesso e fracasso é Deus. E que o sucesso pode ser ruim. E o fracasso pode ser bom. Porque se você olhar estrategicamente, o Gideão foi um sucesso ou foi um fracasso? Ele não conseguiu. Se não fosse Deus, ele não conseguia fazer nada. Então ele foi um fracasso. Mas por causa de Deus, ele conseguiu vencer a batalha. Então ele foi um sucesso? Não, querido. Porque sucesso e fracasso não são pessoas, são eventos. Sucesso e fracasso não são pessoas, são eventos. E na semana que vem, a gente vai ver em que caminho Gideão permanece. E aí nós vamos conversar sobre o poder corrompe. E aí a gente vai analisar sobre isso. Querido, eu quero orar com você, pedindo para que Deus possa fortalecer o teu coração sobre essas questões que nós estamos falando aqui. Ok? Então, feche seus olhinhos, fique a sós com Jesus e no final da oração, antes da bênção, eu vou ler os comentários, a gente vai conversar e você vai poder escrever aí nos seus comentários aquilo que te impactou, o que foi legal. Se tem uma frase que você achou legal, você pode tirar um print, colocar na internet, marcar com a hashtag Grupo Valinhos. Você pode trazer suas impressões, como é que essa palavra te alcançou hoje, o que essa palavra muda na tua vida e como que você vai fazer a partir de agora que você ouviu essa palavra. Então traz esses comentários para nós, vai ser muito importante e eu quero orar com você agora. Bom, feche seus olhinhos, fique a sós com Jesus, vamos orar. Pai querido, em nome de Cristo, nós agradecemos por esse momento em que o Senhor decidiu falar conosco através da vida de Gideão. Ajuda o nosso coração a se lembrar que sucesso e fracasso, Pai, são apenas eventos. E que nem sempre o sucesso é aquilo que vai levar a gente a ser feliz. E nem sempre o fracasso é aquilo que vai afundar a gente. Nos ajuda, Jesus. Nos ajuda a perceber o que o Senhor está fazendo na nossa vida. Nos ajuda a nos tornarmos mais perenes. Reafirma o teu amor. Mantém consolidados contigo. Em nome de Jesus. Amém.